vou dar o play aqui. Põe aí, Jenny. Vai, já faz funcionar, vamos dizer agora. Você está ao vivo. Ah, então tá bom. Tô ao vivo, então tô boazinha. A gente vai começar respondendo as principais dúvidas que o pessoal mandou no vídeo sobre fotografia de newborn e que a gente colocou aí nas redes sociais e deu uma repercussão legal e o pessoal mandou muitas dúvidas, dizendo porque nesse vídeo o bebê aparecia... Ele não estava nem peladinho, ele estava totalmente peladinho? Tava. Ele estava peladinho e o pessoal falou ele deve estar com frio, tudo. Então, vou começar respondendo essa primeira dúvida, assim, porque foi bastante gente com essa dúvida. É um vídeo que a gente usa essa caminha aqui, ó. Aqui atrás. Foi exatamente nesse cenário, né? E eu tirava o bebê de um baldinho e colocava na caminha. Então, eu fiquei alguns minutos, talvez uns 3 minutos ou 4, arrumando a caminha. Eu achei que não estava arrumada do jeito que eu gosto, porque eu sou meio perfeccionista, virginiana. E aí eu arrumando a caminha, mas essa cama aqui, para pôr o bebê, a gente tira essa cama de cima. A gente só colocou de modelo para vocês. E como demorou assim um pouquinho, uns segundos, assim, aí o pessoal, esse bebê tá com frio. E por que o bebê não sente frio? O bebê se sente confortável durante o ensaio. Vem mais para cá, você já tá com o play. Vai que é um monte de celular. E por que o bebê se sente confortável durante o ensaio de newborn? E até permite ele ficar um tempinho ali, enquanto 1 ou 2 minutos, enquanto a gente faz uma mudança de cenário, algumas coisas. Porque o cenário ele é todo climatizado, né? A gente controla a temperatura do cenário. Então, por exemplo, aqui nós temos o cenário. Tem esse aquecedor que fica sempre mais próximo do bebê, mas naquele momento, por exemplo, daquela foto, daquele ensaio, ele não estava, mas todo o ambiente dentro do lugar onde a gente faz a sessão... Mas esse aquecedor estava. Ele estava ligado também. Estava e o mas além disso, assim, a gente controla a temperatura não só próximo do bebê, mas dentro de todo o ambiente da sessão. Tem um termômetro aqui que a gente está marcando a temperatura normal aqui da sala, que está em 21 graus. Isso, e a temperatura 21 graus. Dentro do set de newborn é sempre em torno de 26, 27 graus. 27 graus. A gente também não deixa passar de 27, porque senão fica muito quente. E aí fica desconfortável para as outras pessoas que estão na sala. Essa é uma das dúvidas, né? Que a gente viu muitas pessoas falando, mas a bebezinha ficou o tempo todo ali, o bebezinho ficou o tempo todo ali peladinho e tal, mas ele estava peladinho, porém estava confortável porque o ambiente onde é feito a sessão de newborn, ele já é climatizado, ele já tem esse controle da temperatura. Né? Aquele aquecedorzinho... Tanto é que quando a gente vai pôr a roupinha no bebê para ir embora, no final do ensaio, se tiver algum pai aí que já fotografou com a gente, pode confirmar isso. No final do ensaio, a gente troca o bebê, põe a roupinha para ele ir embora, coloca na cadeirinha que ele veio, geralmente, aquela cadeirinha de carro. E quando a gente faz isso, eu tenho que desligar todo esse sistema de climatização, porque senão o bebê vai ficar muito aquecido, se ele estiver nesse ambiente aquecido e ainda com roupinhas. Ou seja, a gente faz uma transição da temperatura ali gradual, para o bebê, quando sair daqui, descer a escada lá, tudo mais, ele se adaptando à temperatura ambiente. E isso daí é uma das coisas mais importantes da sessão de newborn, é o fotógrafo ter essa noção de temperatura, como que o bebê sente a temperatura. É totalmente diferente. O bebê de newborn é o bebezinho que está ali nos seus 10 dias de vida, 11, no máximo 15 dias de vida. Ele acabou de sair do ventre da mãe numa temperatura muito mais alta. Então, ele tem uma sensibilidade... Ele estava numa temperatura de 36 graus. Isso. Uma temperatura média de 36 graus. Às vezes é 36,6, mais ou menos. Que é a temperatura do corpo da mãe. E ele chega num ambiente, numa sala cirúrgica, por exemplo, que a temperatura está 24 graus, às vezes mais fria, dependendo da quantidade de equipamentos que tiver nessa sala. Então, ele já tem aquele choque de temperatura. Essa que é a função do fotógrafo, ele entender como que funciona o corpinho do bebê, as sensações dele, para fazer com que ele não sinta nenhum tipo de desconforto. Então, por causa disso que a Adriana, ela vai controlando, vai colocar uma roupa, um tecido qualquer, vai encostar no bebê, vai fazer aquele tecido chegar na temperatura da pele do bebê, para quando encostar nele, ele nem perceber que encostou nele. Isso. Isso daí, porque a gente fala, não, não tá gelado. Não, esse tecido não está gelado.
Mas quando encosta na pele do bebê, aquele contraste entre o que o bebê está acostumado, né, e o tecido vai estar gelado para a pele do bebê. Não é que está gelado para você não está, mas para o bebezinho vai estar. Por causa disso é que a gente tem A gente usa um secador sistema de cabelo, é um secador simples, a gente até explica nos nossos cursos para o pessoal não usar aqueles secadores grandes, usar um desse aqui de viagem, esse é muito bom. Esses portáteis, né? Esses Que portáteis. Eles têm uma e você potência esquenta, menor. depois você testa na sua pele para ver se está agradável, tudo. E esse daqui já é um secador velho, então ele não aquece muito, assim, então ele fica sempre numa temperatura confortável. E aí, quando você coloca aquele tecidinho no corpinho do bebê, ou você vai mexer no bebê, vai tocar o bebê, eu aqueço as minhas mãos, eu trabalho sempre de luva. Luva, é luva de quê? De vinil, né? Vinil. Luva de vinil, a gente já usa latex, mas usa luva de vinil. Oi? Tem luva? Tem luva, ela pôs aqui, tá. luva. Estamos com uma produção hoje que está incrível o negócio. Então, a gente aquece o bebê usando... A gente sempre usa luvas, faz toda a higienização da mão, lava as mãos com uma técnica adequada, depois passa álcool gel e usa luvas. E quando você está de luva, para aquecer a sua mão usando o secador de cabelo é muito mais simples, porque a luva ajuda a reter um pouco da temperatura. Então, quando eu vou tocar no bebê, a minha mão está quentinha também. Tanto é que às vezes a gente vai se afastar para alguma coisa, vai pegar um travesseirinho, por exemplo, um acessório, e a gente pede para o pai ficar perto e só tocar o bebê se o bebê se mexer e tudo, né? Para ficar ali atento, que o bebê você não pode descuidar por nenhum segundo. É um ensaio que você fica atento do começo ao fim. Então, quando a gente se separa, sai um pouquinho, e aí o pai quer pôr a mão no bebê, só que aí a mão dele está gelada, e quando ele põe, aí o bebê desperta, pode ser que o bebê acorde, pode ser que o bebê se sinta desconfortável, dê uma choradinha, então a gente cuida muito dessa questão da temperatura. Inclusive quando os pais, né, o pai ou a mãe vai pegar o bebê no colo, geralmente se o pai tira a camisa, por exemplo, vai pegar o bebê no colo, a pele do pai geralmente está mais fria do que a pele do bebê, então a gente aquece com o secador a pele do pai. A gente até fala que quando começar a sentir cheiro de pelo queimado, ficou bom já, entendeu? Mas isso é mais quando a gente vai fazer o bebê peladinho no colo dos pais. No colo dos pais, que o pai também vai ter aquele contato de pele com pele e o bebê vai sentir aquela diferença de temperatura, né? Isso é muito importante. Uma coisa que a Adriana falou, que é legal a gente lembrar aqui, é essa situação toda que a gente está vivendo, né, de pandemia, tal, tem que ter vários protocolos, vários critérios. O legal na fotografia newborn é que quando o fotógrafo trabalha direitinho, ele já está dentro de todos os critérios necessários para fazer uma sessão com segurança, porque você já trabalha de luva, já trabalha de máscara, você já higieniza tudo, você já usa álcool 70 desde que quando começou a fotografia newborn, então tudo já está higienizado. É uma fotografia totalmente segura dentro dos critérios que hoje em dia se tornaram normais, né? Mas que a gente já fazia isso desde sempre. A gente já faz isso, às vezes tem gente que vê até vídeo nosso antigos de 2013. A gente sempre usou luva e sempre usou máscara nos ensaios de newborn. Inclusive, éramos até certamente criticados pelo pessoal da fotografia, porque achavam que era uma frescura. Mas eu nunca achei que era frescura, porque a minha formação é técnica em enfermagem e eu achava isso importante, porque às vezes você fala, você está perto do bebê. Quando a gente fala, quando a gente conversa, você elimina, né, micropartículas de saliva. Ali eu acho importante ter essa proteção para o bebê. Sim, e hoje em dia todo mundo foi obrigado, quem achava que a gente era muito exagerado, hoje em dia todo mundo tem que fazer igual, porque não tem mais para onde correr, né? Não tem mais para onde correr. Isso daí, mas assim, é bacana porque é uma coisa, quem tem essa dúvida, né? Será que é seguro? Será que não é seguro fotografar bebê recém-nascido? É totalmente seguro. É um ambiente, assim, dos mais seguros possíveis, dentro de um set de newborn, quando as coisas são feitas dentro desse protocolo, que é aquilo que a gente ensina para todos os fotógrafos, que a gente já formou ao longo desses 10 anos aí. Agora, tem mais perguntas, gente? Tem pergunta sim. Peraí, só um minutinho. Gente, se vocês tiverem dúvidas, eu quero mandar um beijo para Eliane Bula, que é uma pessoa muito querida na nossa vida, minha sobrinha Fefe, que está assistindo. É muito legal, né? A live está toda a família, a gente pôs a família para assistir. Gente, quem quiser participar da live, manda aí um eu quero. Manda um eu quero participar da live. Para mandar uma pergunta? Eu acho que a nossa assistente eu estou fazendo, entendeu? Porque eu sou tão bom nesse negócio de live. Agora eu quero falar um pouquinho para você. Tem pergunta? Tem pergunta. Aí. A Gisele
É uma cliente nossa, até. Ela perguntou se pode fazer um ensaio com 20 dias. Pode fazer, Pode, Gisele. A gente pode. já fez bebês até de 40 dias. Já O importante é fizemos. você não deixar passar muito, né? Porque, deixa eu te explicar uma coisa, Gi. O bebê, quanto mais menorzinho ele é, quando vocês têm bebê aqui de 3, 4 dias, e é uma delícia. Quanto mais menorzinho, mais poses dá para fazer com aquele bebê e mais tempo ele vai ficar dormindo. Depois do 10º dia, 11º dia, geralmente o bebê tem o primeiro evento de cólica. E essa cólica, a gente sabe que dura até quase 3 meses, esses eventos de cólica. Então, num bebê de 20 dias, pode acontecer dele já não ter ser tão molinho para fazer tantas poses diferentes. E pode acontecer também dele acordar mais durante o ensaio para mamar ou ter um evento de cólica. E nesse caso, se o bebê tem um evento de cólica, a gente vai criar todo um cenário ali de conforto para esse bebê superar esse período de cólica e a gente poder voltar a fotografar. Mas dá para fazer sim, pode ligar aqui e agendar, tá bom? Tem Beijo. muita oração, viu? A gente já fizemos ensaios de isso aí é bebê muito de legal. 40 dias já, a gente fez o newborn perfeito. Mas assim, existe aquilo que a gente já sabe que costuma dar mais certo, que é até 10 dias de vida, entendeu? Mas não quer dizer que não pode fazer depois disso, pode. Só que se o bebê chegar aqui com 45 dias de vida, pode ser que a gente consiga fazer dormir, mas ele não vai caber dentro de uma xícara, por exemplo. Então, tem algumas coisas que vão mudando. Vai depender muito também. rápido. Se for um bebê prematuro, às vezes cabe. Mas Isso, tem muitas os variáveis, cenários parece grande, gente. Até ontem teve uma mãe que pegou e falou para mim, segura aqui essa filhinha para você. Abaixa. Aqui, deixa eu pegar para vocês, para mostrar aqui um cenário. Esse daqui é bem mais pesado que um bebezinho. Olha, esse aqui tá louco, um bebezinho muito pesado. É o peso de um bebê mesmo. Não, acho que é mais pesado que o bebê. É mais pesado. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Ó, por exemplo, essa xícara aqui, que é muito famosa. A gente tem várias xícaras e ama pôr o bebê numa xícara, fazer um chá de bebê. Quer pôr esse daqui dentro? É a gente fala que o chá de bebê é mais legal. Esse bebê aqui para vocês verem. Mas essa xícara parece muito grande, não parece? Assim, quando a pessoa vê a foto, aí quando ela chega aqui, fala, meu Deus, como é pequenininha. E realmente é. E para o bebê ficar confortável aqui, eu vou usar esse pelo. Não. Eu vou usar esse pelo. A gente vai colocar um pelo. Esse daqui é meio denso. Eu vou pôr só para servir de exemplo para vocês. Geralmente eu vou usar um pelo menos denso para fazer a xícara. Eu vou com um pelinho, uma coisa que é só para deixar confortável. No fundinho, você põe alguma coisa já no fundo da xícara? Eu ponho. Geralmente a gente põe um tecido. Hoje não dá para você pegar lá o que eu uso na xícara, né? Você pega a produção. É o que a gente forra aqui na xícara, geralmente, uma manchinha. Ela vai pegar para mim, para mostrar melhor. Mas o que eu estava explicando? Você ia pôr o bebezinho aqui dentro. Eu estava explicando que os cenários são pequenininhos. Então, se você parar, eu sou uma pessoa muito pequena, eu tenho 1,5 m. E olha, ela tem um braço meu aqui, dá mais ou menos 25 centímetros, pô, 30. 25 centímetros de diâmetro. Essa xícara, então pode acontecer se o bebê for muito grande, já dele não caber em alguns cenários, mas a gente sempre vai ter cenários que vão caber o seu bebê. É verdade. Olha, e teve algumas mães que falaram assim, que o bebezinho ficou muito tempo naquela temperatura, ficou muito tempo sem roupa, que preferia que só tirasse a roupa na hora de fazer a foto, por exemplo. Mas é justamente isso que a gente faz. Numa sessão de newborn, normalmente o bebê começa sempre de roupinha, né? Sim. Começa de roupinha, vai fazendo as variações que dá para se fazer de roupinha e vários detalhes, e depois, no final, é que a Adriana tira a roupinha e faz os cenários que a gente quer fazer sem roupinha, porque também é muito bonito. Sempre tem a surpresinha, né? Isso. Se o bebê sem fralda, ele vai... Porque dá para fazer a sessão toda de newborn só com o bebê com roupinha? Dá, é óbvio que dá, só que não vai ter aquelas dobrinhas, aquelas coisas lindas que a gente pega do corpinho do bebê nos seus primeiros dias de vida, que também é um detalhe à parte ali que vale a pena ser registrado, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, essa é a xícara, como mais ou menos a gente arruma. A gente arruma um pouco diferente do que eu vou arrumar aqui, porque aqui não tem. Deixa eu pôr aqui, vai. Deixa eu ver se cabe na mesa. Dá para ver aqui, gente? Dá, né? Ainda dá. Ainda dá, deixa eu tirar o secador daqui, que eu já fiz uma bagunça. Mas aqui tá a xícara, né, que a gente usa para fotografar. Aqui é um travesseiro, esse travesseiro... Ele tem uma capinha, essa capinha de algodão eu mesma fiz. É um travesseirinho comum, sabe? Tipo travesseirinho de bebê. É um travesseirinho comum. Aí eu vou colocar... Às vezes eu ponho ao contrário, para o bebê se apoiar aqui ao contrário. Às vezes para o bebê se apoiar de frente.
Depende do tamanho do bebê, isso influencia, sabe? Quer dizer, a mãe quer uma pose, então o bebê não aceita. É. Tem que ver se o bebê aceita a pose que você vai fazer. Aqui, isso daqui é um cachecol que eu comprei em uma feira de artesanato, em que eu estive alguma vez na minha vida, porque toda vez que eu vou para algum lugar que tem artesanato, coisas assim, eu fico procurando coisinhas naturais para usar nos ensaios de newborn. Isso que a Adriana falou também é muito importante, né? Que quem dá a última palavra no ensaio newborn é o bebê. É o bebê. Então, a mãe pode querer o que ela quiser e a gente vai tentar fazer. Mas se o bebê não quiser, ninguém vai forçar o bebê, não tem jeito. Gente. Então, muitas vezes ele quer ficar só daquele lado, com a mão daquele lado, não vai ter jeito. Vai ser aquilo que vai ser, né? A gente não vai... Até tenta, mas é sempre ele que dá a última palavra, né? Eu sempre acredito no bebê, entendeu? Se o bebê ele manifestar qualquer desconforto, qualquer situação, eu vou sempre acreditar nele. O que ele estiver comunicando para mim é o que eu vou seguir e geralmente dá certo. Dá, sempre deu. Agora eu vou pegar essa bebezinha aqui, que é uma boneca Cibis. Ela é toda articulada. Para que é essa boneca? Essa boneca a gente usa para dar aulas para os nossos alunos, porque como ela é articulada, ela é pesadinha, né? Ela imita bem essa questão semelhante a um bebê mesmo. É. O bebê, geralmente, dependendo do bebê, ele vai ser um pouco mais firme que ela, mas ela é o que chega mais perto, eu acho, para a gente poder simular aqui as poses do bebê. É legal tanto para a gente dar aula, quanto para os alunos treinarem também. Isso. E existe uma técnica que eu vou mostrar para vocês, que é uma técnica para você segurar o bebê com segurança. Você não pode segurar o bebê assim, ó. Tem gente que segura o bebê assim, ó. Isso daqui não é seguro, porque qualquer coisa o bebê passa. Então, existe técnica. A técnica que eu uso para segurar o bebê com segurança, que é apoiar bem o bebê contra o seu corpo, deixando toda a cervical dele apoiada e com uma perninha presa. E aqui a gente sempre tem a técnica para pôr o bebê no cenário, que é, não sei se vocês perceberam, mas nos nossos vídeos a gente muda o bebê de um cenário para o outro e o bebê continua dormindo. Isso por quê? Porque a gente tem uma pega de segurança. Não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que às vezes vão visitar o bebê, a pessoa pega o bebê e chora na hora. Às vezes o próprio pai mesmo pega de um jeito, às vezes os avós, enfim, a pessoa pega. Por que o bebê chora? Porque você não passou segurança na hora de pegar esse bebê. Porque é a mesma coisa, sabe? Tem pessoas que te abraçam, você sente aquela entrega no abraço, né? Aquele abraço gostosinho. Tem gente que abraça meio assim, parece que não quer abraçar. Acho que o bebê ele tem uma capacidade de sentir se ele está ou não seguro no colo de uma pessoa. Na verdade, já vem com um sensorzinho ali ativado. Que vem mesmo. Isso aí, eu não sei se tem estudos que comprovem isso, mas não... Tem. Ele vem com um sensor ativado de sobrevivência mesmo, que ele percebe quando a pessoa não sabe o que está fazendo. Ele percebe na hora. Então, pegou ele no colo de um jeito esquisito, ele vai chorar, porque ele fala, essa pessoa vai deixar eu cair. Então, isso daí é fato. A criança já vem já com esse sensorzinho engraçado ativado. Que os bebês, geralmente, eles ficam, como eles são cuidados por mim, ou pela Jenny, que também manipula os bebês, é comum o bebê ficar muito bem no nosso colo. Quando a gente põe no colo dos pais, o bebê chorar, principalmente no colo do pai. Porque às vezes o pai já está meio inseguro, vai pegar assim de um jeito diferente. Porque é um pai que nunca pegou uma criança no colo, às vezes. O primeiro filho dele tem 10 dias que a criança chegou, ele pegou 2, 3 vezes no colo, então ele ainda não sabe, ele está aprendendo também. É muito recente para ele, né? Quando é o pai que já teve 2, 3 filhos, é outra história. Agora, quando é a primeira marinheiro de primeira viagem, né, que está tendo a primeira criança, a criança acabou de chegar, aquele mundo novo, está caindo a ficha ainda, com 10 dias de vida, está começando a aprender o que é. É óbvio que vocês têm muito mais experiência do que os próprios pais que chegam até aqui, né? Então, a técnica que eu uso é sempre essa. Eu prendo a perninha do bebê, eu deixo bem seguro aqui, ó. Sempre vai ter uma perninha dele presa, ou as duas, e eu também apoio a segunda mão aqui por baixo do bebê. O bebê está totalmente seguro e protegido. E às vezes eu mudo essa posição, dependendo se eu for pôr um bebê para botar. Enfim, eu posso mudar e eu mantenho ele totalmente apoiado. Olha, as perninhas apoiadas no meu colo, no meu corpo, as costinhas apoiadas pela minha mão e a
cabecinha, ai, acho que não está aparecendo em todas as câmeras. E a cabecinha, eu me empolgo. E a cabecinha apoiada aqui, ó, na minha mão, com o indicador e o polegar em forma de L. O bebê sempre se sente muito seguro assim, eu tenho essa pega de segurança. Uma outra coisa que eu acho, que eu não tenho um dado assim científico para passar para vocês, mas eu tenho essa crença que o bebê, ele sente se você está seguro, se você está ansioso, se você está triste. O bebê sente, ele isso sente. Então, quando eu entro para fazer um ensaio de newborn, eu entro numa sintonia de oração. Não, e uma coisa que é fantástico, os pais, eles também têm que estar nessa mesma harmonia de paz, tranquilidade e tal. Quando os pais estão meio tensos, qualquer assunto que às vezes nem tem nada a ver com o bebê, isso daí passa, principalmente a mãe, passa para o bebê, que é uma coisa, a criança percebe na hora. Então, por isso que dentro do set, a gente sempre tenta criar uma atmosfera ali de total tranquilidade, coloca uma música bem relaxante, um negócio bem suave. Uma essência, a gente deixa os pais bem tranquilos, fica sentadinho. É muito engraçado porque o pessoal entra no set, sente aquele cheiro, o set está quentinho, é muito aconchegante, né? Até adulto dorme, que em geral o bebê. Aí os pais pegam e falam, nossa, mas vocês fazem tudo isso para o bebê dormir? Não, isso tudo é feito para os pais ficarem tranquilos e calmos durante o momento que eles estão ali, que eles estão vivendo, e poder aproveitar aquele momento, né? De estar vendo seu bebezinho tão perfeito. Quer ver uma sessão dá totalmente errado, de negócio dificilmente dá certo, assim, que é bem complicado? É a mãe ficar ansiosa de pé andando atrás do fotógrafo. Não tem criança que durma desse jeito. A criança pode estar dormindo. Sabe o que a criança pensa? Ela fala, o meu leite vai fugir. Porque a minha comida vai sair fora. O bebezinho, nessa fase, eu acho que depois vai diminuindo isso, mas bem no comecinho, ele tem uma sensibilidade olfativa incrível. Ele reconhece o cheiro da mãe, se ele vê que a mãe está andando, está insegura. Se a mãe está ansiosa, está andando de um lado para o outro, ele vai perceber isso. Perguntas para responder agora. Tá. Então vamos responder. Porque a produção está pedindo. Senão a gente engata aqui no papo. Adoro falar desse assunto, né? Quanto tempo em média dura a sessão de newborn? E quantos cenários fazemos aqui no estúdio? No comecinho, uma sessão de newborn, ela durava absurdas 5 horas, né? Já chegou a durar. A nossa nunca durou, mas quando o newborn começou no Brasil, há 10, 11 anos atrás, as pessoas não sabiam o que fazer com o bebê, as sessões eram infinitas, né? A sessão começava de manhã cedo e acabava tarde. Mas a gente nunca teve isso. A gente foi desenvolvendo todas as técnicas aí, um ensaio muito assertivo, com roteiro, com tudo certinho, com todas as técnicas. Todas as técnicas, porque o que acontecia? Quando a gente começou a fotografar newborn, há 12 anos atrás, 12 anos, esse ano vai fazer, esse mês faz 12 anos, mês que vem, 12 anos que a gente fotografa recém-nascido. Desde que começou o newborn no Brasil, a gente começou junto com a fotografia newborn, né? Antes da fotografia. E desde que a gente começou, cada ensaio eu ficava vendo, falava, poxa, eu fiz isso e deu certo. Eu fiz outra coisa e deu certo. E aí, essa coisa de começar a aquecer tudo com o secador de cabelo começou porque eu me lembrei que quando eu era criança, eu perdi a minha mãe muito jovem. Eu perdi minha mãe, eu tinha 8 anos de idade, e eu tinha uma irmã de 6. E o meu pai, ele não sabia nada de como cuidar de criança, ele não tinha qualquer ideia de como isso podia acontecer. E ele ficou viúvo com 2 crianças para cuidar. E ele lavava a roupa, lavava tão mal lavada, e a gente vestia aquela roupinha suja, assim, sabe? Mas antes de dar a roupa para a gente vestir, ele tirava aquela roupa de manhã do varal e esquentava na boca do fogão aquela roupa e dava roupa para a gente. A roupa estava toda amassadinha, parecia que a vaca tinha mastigado e soltado, a roupa estava meio mal lavada, suja também, mas ela estava quentinha e eu falava, poxa, era tão confortável. Quando eu vestia aquela roupa quentinha, eu falei, será que tem uma forma de eu aquecer essa roupa, ou essa mantinha, ou esse ambiente que o bebê vai estar, né? E foi aí que a gente teve a sacada de usar um secador de cabelo para começar a aquecer tudo que vai. Às vezes eu vou pôr uma tiarinha no bebê ou uma touquinha. Eu dou uma leve aquecidinha para quebrar o gelo ali na boquinha do secador e coloco no bebê. Testo sempre a temperatura, mas como eu falei para vocês, eu uso um secador meio antigo que já não aquece tanto. Então ele deixa no máximo meio morninho. E a gente põe no bebê sempre as coisas aquecidas. Isso daí foi fazendo com que a sessão fosse ficando cada vez mais assertiva e mais rápida. Porque o que a gente pensa também não é só
pelo bebê, porque o bebê está dormindo. Se ele dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui, ele vai continuar dormindo. Esse é o nosso intuito. Mas os pais também estão cansados. Às vezes os pais vêm aí de várias noites sem dormir direito, chega aqui no 7º, 8º dia que o bebê nasceu, os pais estão virados ali. Então o negócio não pode ficar assistindo o dia inteiro. Se tiver alguma grávida assistindo, gente, não é todos os bebês que os pais não dormem à noite. Não, tá? eu A sei, maioria mas eu só estou dorme, dizendo tá? assim, que é o tipo de sessão que a gente chegou à conclusão que quanto mais rápido e assertivo for, é melhor tanto para o bebê quanto para os pais. Então, a gente hoje em dia consegue fazer sessões de newborn em 1 hora, 1h30, a gente já terminou. Fiz a sessão com 3 cenários, uma variação de foto enorme, deu até algum cenário extra lá que queria fazer, e uma variação de fotos muito grande, e os pais foram para casa felizes da vida. O negócio aconteceu super rápido. Por quê? Porque tem técnica, tem roteiro na sessão, a gente já sabe o que vai fazer, cada coisa certinha. É igual acontecendo no McDonald's. Você pede ali um lanche e todo mundo já tem uma sequência do que vai fazer, aquele chega na sua mão em menos de 3 minutos. Por quê? Porque tem tudo já bem planejado. E a gente tem esse planejamento mesmo, né? Quando a mãe chega no ensaio, a primeira coisa que ela faz, ela vai escolher o cenário. Se ela não escolheu previamente, porque ela pode já escolher previamente e mandar pra gente. Então, ela vai escolher, a gente deixa tudo montadinho. Não é que monta na hora. Às vezes a mãe pede um cenário que não estava previsto e tal, e acontece da gente montar na hora, mas geralmente fica tudo prontinho, montadinho. Antigamente a gente tinha que deixar somente um ensaio de newborn por dia, por conta de não saber quanto tempo que ele ia durar. Hoje em dia, agora em época de pandemia, faz um em cada período, faz um de manhã e à tarde, por exemplo, mas hoje em dia a gente conseguiria fazer, sem ser essa sessão, essa exclusividade de pandemia, 4 sessões de newborn por dia. E antigamente isso era impensável, a gente só consegue fazer isso porque a gente tem o total controle da sessão, como que ela vai acontecer certinho. E entre um ensaio e outro, o set é higienizado. Sim, mas dá tempo de fazer tudo. Uma coisa que eu tenho que falar aqui, que a gente não falou. O estúdio, a gente tem uma máquina de lavar que lava e seca. E ela lava e seca com água quente. E é muito legal isso, porque a gente tem as roupinhas limpinhas sempre que precisar. Então, terminou um ensaio, tudo que foi usado nesse ensaio vai para a lavanderia e, de repente, naquele mesmo dia, aquilo pode já voltar e estar disponível, porque a máquina lava e seca. Então, a gente tem esse conforto de ter uma lava e seca aqui dentro do estúdio, que é uma garantia, né? Que muita gente pergunta. Mas como vocês fazem para cuidar de todos esses props, esses acessórios? Esses acessórios tipo a xícara, a gente limpa eles com álcool a 70%, então estão sempre limpinhos e eles são guardados num lugar envidraçado, fechadinho, para não ter contato com pó, com nada. Mas as roupinhas são lavadas a cada uso, tá bom? Qual que é a outra pergunta? Qual a melhor forma de começar a fotografar newborn? Pelo puff ou pelos props? Isso é uma pergunta interessante. Eu acho que vai depender... Quer falar? Acho que vai depender de quanto a pessoa pode investir para começar, né? Se ela não tem condição de investir muito em acessórios, cenários, começar pelo puff é uma excelente pedida, porque um puff custa, sei lá, R$100 e ela consegue fazer muitas coisas diferentes. Sim, sim. Também tem que entender em que sentido que é essa pergunta, se é só com relação ao que é mais fácil com relação ao investimento inicial ou o que é mais fácil de facilidade de fotografar o bebê mesmo. É mais fácil fotografar o bebê em cima de um puff, no chão, ou fotografar em algum prop, em alguma coisa assim, num baldinho, num cestinho, né? Com relação a isso, não há muita diferença. Desde que você aprenda os princípios básicos de como lidar com o bebê, porque o principal da fotografia de newborn, que a pessoa tem que aprender antes de tudo, é como manipular o bebê corretamente, porque aquilo é o mais importante de tudo, né? É a segurança da criança. Aí depois você vai pensar em iluminação, em prop, em cenário, em ângulo, em composição e tudo mais. Mas o principal é aprender como se manipula, né, corretamente um bebê, entender todas a fisiologia dele, né? Isso é fundamental. Então, sabendo disso, aí você pode começar tanto pelo puff ou pelo baldinho, cestinho, pelos props, que não vai ter problema. E a gente aqui no estúdio sempre foi nossa característica muito mais investir em cenários próprios, né, que a gente cria com props, com carruagens, coisas, baldinhos, cestinhos, sofazinhos. A gente sempre gostou mais de seguir essa linha, porque eu acho que dá uma variedade de fotos muito maior do que no puff. No puff é mais ou menos engessado. Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo lá, mas todo mundo faz mais ou menos aquilo sempre igual. Fica muito parecido. Muito parecido. Um trabalho com o outro, né? Isso. E
cenários é infinito, né? A gente está andando, está fazendo uma viagem, chega lá, encontrou um cesto bonito, um negócio, opa, isso aí vai ficar legal. Ai, Traz, é muito gostoso. monta um cenário novo, né? Aí a criatividade vai além, né? Uma pergunta que foi muito recorrente lá no vídeo, Rony, é que se o bebê sofre durante o ensaio de gestante, qual a sua opinião? Se o bebê sofre, não. Se tem alguém que pode sofrer ali, é os pais, é uma avó que fica olhando, meu Deus, essa criança. Mas o bebê não sofre, o bebê ele é super mega bem tratado, ele fica tranquilíssimo, a gente acompanha todo o tempo o que ele está sentindo, como que ele está sendo e tal, e a ideia é que aqui ele tenha um soninho mais gostoso de todos, porque não tem, por exemplo, a gente fala, uma coisa básica, tem pais que falam, mas a criança não gosta de tomar banho, toda vez que eu vou dar banho nela, ela chora, os pais primeira viagem e tal. Eu falo, mas é lógico, a criança ela tem uma super sensibilidade à diferença de temperatura, contraste de temperatura, né? E o que o pai faz? Pega aquela banheira grande assim, coloca só o fundinho de água, deixa a criança metade dentro e metade fora. Ai, ou seja, metade fica quente, metade fica fria. É lógico que a criança vai vai chorar, jogando gente. aquela água bem morna por cima, joga água assim, aí morna, a água vai esfriando. Aí a criança sente calor, frio, calor, frio, calor, frio. O que ela vai fazer? Ela vai chorar, porque ela está sentindo aquilo. E esse é o tipo de coisa que não acontece numa sessão de newborn, que a gente controla para a criança, ela nem percebe. Você tira de um cenário, põe no outro, tá tudo tão aquecidinho ali, com tanto jeitinho, que ela dorme nem o tempo sente. todo. Então, são vários os casos da criança que chega dormindo ali no cestinho dela, no bebê conforto ali, e ela volta para o bebê conforto no final da sessão, continua dormindo, porque a sessão, tipo, 1 hora e pouquinho, você faz a sessão inteira, se a criança tinha acabado de mamar, não deu nem tempo de ela mamar de novo ainda. Então, é uma coisa que, com certeza, não existe isso de a criança sofrer durante uma sessão de newborn, não tem como. Tem uma coisa que eu tenho para mim, assim, né, que tem muitos clientes que acabam ficando amigos da gente, e a gente visita eles visitam a gente, e eles falam o seguinte, que eles perceberam que em casa é que o bebê sofre, não na sessão de newborn, porque na sessão de newborn é tudo feito para o máximo conforto do bebê. Então, muitas vezes o bebê chega e vai embora com aquela sensaçãozinha, assim, sem ter dado um chorinho, sem ter sequer balbuciado qualquer incômodo, assim, super de boa, porque a gente cuida de cada detalhe pensando nisso. E isso é uma coisa que a gente já cansou de ouvir que os pais muitas vezes, porque assim, a gente sabe que os pais tentam se preparar ao máximo para receber uma criança, então faz aquele monte de curso de maternidade, faz curso disso, curso daquilo, para aprender a trocar a fralda, dar de mamar, fazer papinha, tudo quanto é coisa. Mas na hora da prática muda muito, né? Na hora que a criança chegou ali, você viu a criança, você tenta se lembrar de tudo aquilo que você estudou, né? Que a gente também fez curso de maternidade, mas a prática é diferente. E quando ela chega aqui no estúdio, às vezes o maior problema que tem, a maior queixa que eles têm, é justamente de como lidar com a cólica do bebê, de como fazer o bebê dormir, de como perceber se ele está com fome, se ele não está. E tudo isso a gente já está acostumado aqui. A Adriana já tem os protocolos, já sabe. Olhou para a cara da criança, depende do tipo de chorinho que ela dá, a gente já sabe se é vontade de fazer xixi, se é cocô que vai sair, se é fome. Você já consegue perceber isso daí, né? E muitas das dicas que até os pais observarem, mas também dicas que a gente dá na hora, os pais levam isso para casa e aí tem uma noite muito mais confortável, porque a criança dormiu a noite toda, conseguiu dar um banho muito mais tranquilo, percebeu que tem que aquecer todo o banheiro antes de dar o banho. Esses dias veio um casal que tem que aquecer a roupinha se for no bebê. Então, tudo isso que a pessoa aprende aqui, às vezes faz mais diferença, né? Ajuda mais ela do que o curso que ela fez lá de maternidade para ter o bebê. Semana passada veio um casal que eles já tinham feito um filhinho deles aqui de newborn, acompanhamento, a criança, o bebê, estava com 6 aninhos e agora ela teve uma filhinha. E ela falou que eles aprenderam a aquecer tudo e tal, e que o menino dormia, que era uma beleza, assim. E eles não tiveram problemas com isso, porque eles aprenderam aqui na sessão de newborn com a gente. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria até dar um conselho para colocar isso daí nesses cursos, né, de maternidade aí, para já ensinar lá já, porque a pessoa não precisa passar por isso, né? Se ela aprender essas coisas... Mas eu sempre tive a criança dúvida... vai sofrer menos, na verdade, né? Mas eu sempre tive a dúvida, Rô, e que aqui no estúdio a gente faz por 1, 2 horas e tal, mas eu não sei se você manter uma criança sem nenhum desconforto durante o seu crescimento, os seus primeiros meses de vida, se isso é saudável. Eu tenho minhas dúvidas. Não nesse sentido tão amplo, assim, eu digo mais com relação na hora de você trocar a criança, dar banho, colocar para dormir e tal, são várias coisinhas que, por exemplo, você está com a criança ali no quentinho, aí você vai pôr no berço dela e o berço está totalmente gelado e você não aquece o berço, colocou a criança, o que acontece a criança? Acorda na hora.
Isso é básico, entendeu? Eu Então, lembro com a minha filha, que a Ana Clara, que hoje ela tá com 12 anos, a idade do estúdio, né? Eu pegava ela e dava de mamar e ficava. E ela dormia. Aí eu colocava no berço, ela acordava, aí eu fazia tudo de novo. Eu ia até checava, falava, meu, tem alguma coisa nesse berço, deve ter colocado. isso é uma coisa tão baixinho. básica, porque pega a gente, vai adulto, normal. Nessa época que tá friozinho. Aí você vai, tira a roupa, coloca o pijama e deita na cama. Na hora que você encosta na cama, o que você sente? Você sente frio, dá rapidinho o frio da cama passa para suas costas, você sente frio. Até você se aquecer, você tem um processo, né? Assim que funciona. Você põe a manta em cima de você, porque a manta é super pesada, grossa. Você se aquece na hora, imediato? Não, primeiro você vai passar frio, porque a manta está fria, vai mais te esfriar do que te esquentar, para depois seu corpo começar a transferir o calor para a manta e para o colchão e você ficar quente. Então, para o bebê é a mesma coisa. O que você tem que fazer? Você tem que se antecipar e já aquecer a manta que vai encostar nele, já aquecer o lugar onde ele vai encostar. É só isso, é uma coisa muito simples, mas que as pessoas muitas vezes não se lembram, né? Rô, que tem uma pergunta, porque a gente fotografa também em Portugal, né? E lá geralmente é mais frio do que aqui. Isso, E porque a gente é do Porto e o Porto é mais friozinho. Mas a Euraíssa, que nome lindo. Euraíssa de Souza, ela falou assim, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui é super quente. Como faço para saber se o neném está aquecido? Eu já estive em Natal, eu quase desfaleci em Natal de tanto calor que eu passei aí. Provavelmente o bebê está aquecido, às vezes você tem que dar uma climatizada no ar, assim, para ter uma troca de ar mesmo, tá climatizado, mas sem um ventilador direto, claro, mas tem alguma espécie de climatização no seu ambiente para a temperatura ficar em uns 27 graus, porque ficar numa sala fechada. Não, em Natal, ali pode ultrapassar 40 graus facinho. As duas coisas é geram desconforto para o bebê, né? A temperatura baixa já é desconforto, a temperatura alta demais também já é desconforto. Isso daí também é uma coisa que dá para se perceber. Quando você olha para o bebê, se ele começa a ficar muito vermelhinho, tal, ele está com a calor. A temperatura está acima, ele está com calor. E ele vai começar a reclamar e chorar, isso eu falo. Então é isso, gente. A gente queria esclarecer um pouquinho como funciona a sessão de newborn aqui no estúdio. Eu vou deixar depois alguns vídeos do nosso set mesmo, para vocês verem os detalhes do set, como funciona. Então, nos próximos dias a gente vai estar colocando. Se você é profissional de fotografia ou sonha trabalhar com fotografia de família, a gente tem a Universidade da Fotografia, que é um portal com vários cursos e materiais para auxiliar quem quer trabalhar, quem já trabalha com fotografia de família. Lá a gente aborda fotografia gestante, newborn, pessoal e também vários acessórios, como props, actions e presets para ajudar os fotógrafos. E fotografia de bebezinho, que é um capítulo à parte. Inclusive, a Maria, ela fez a formação lá de implementação em fotografia mensal de bebês, que é uma das fotografias mais legais que tem, uma das que eu mais gosto, na verdade, porque eu gosto muito de fotografar newborn, mas eu gosto demais também de fotografar bebezinhos no seu primeiro aninho, porque acompanhar essa evolução da criança é algo mágico, assim, né? E como a gente já está acostumado, já sabe como que é cada etapa, né? É muito legal, porque você sabe que o bebê, quando chega nos seus 6 meses, indo para 7 meses, ele já consegue ficar sentadinho, apoiadinho. E aí você já começa a pensar os cenários que você pode fazer com a criança tendo essa interação. E é muito legal isso daí, é uma coisa mágica. Então, é um tipo de cenário que para os pais representa muito, porque quando a criança chega ao final de um ano de vida, é uma vitória muito grande, né? Você sabe que a criança vingou de verdade, né? Só quem é pai entende. Entende isso daí, que é uma só quem já foi celebração. À noite ver se seu filho está respirando no quarto vai entender. E para os fotógrafos também é uma coisa muito bacana, porque é o momento em que o fotógrafo passa realmente a ser o fotógrafo daquela família. Porque todo mês ali, a cada 2 meses, a família vai voltar para fazer a foto com ele, vai ter aquele contato, vai conhecer as pessoas. Inclusive, a gente tem muitos amigos nossos, que deve ter até alguns que estão assistindo esse vídeo aí, que começaram a amizade através do quê? Através do acompanhamento mensal de bebê. Porque é uma coisa que gera esse vínculo, né? A gente todo mês vê os pais e conversa, e acompanha o crescimento da criança, e comemora juntas as vitórias. E quando chega naquele final daquele 1 ano, ele traz a família inteirinha, traz os avós, traz todo mundo, faz aquela foto linda da família inteirinha reunida. Então, é uma coisa muito bacana. E essa última implementação que a gente fez foi super especial, acho que até está com turma aberta agora também, mas, assim, é um negócio legal porque a pessoa aprende que tem um mundo diferente ali, né? Que é um caminho para o fotógrafo que consegue dar
um pouco mais de estabilidade para ele, porque ele consegue acompanhar aquela família durante a semana, durante o ano todinho, né? Durante o ano e ter mais previsibilidade de atendimento, de faturamento e ajudar a construir portfólio também. Então, tem a certificação em acompanhamento do bebê, a gente tem a certificação em ensaio newborn e a certificação em fotografia de gestante e também iluminação de estúdio. São certificações assim que eu recomendo, maravilhosas. Tem alunos nossos, tem aqui, a Maria comentou que ela é nossa aluna. Só para declarar que vocês são meus maiores mentores no curso em implementação de acompanhamento do bebê. A gente, cada aluno que entra numa das nossas certificações é acompanhado de perto, como se estivesse trabalhando comigo aqui no estúdio. Então, a gente acompanha de perto, dá toda orientação, suporte durante o tempo da certificação. Então, vale muito, muito a pena, como está trabalhando aqui do nosso ladinho. Sim, estamos juntos aí para resolver todas as dúvidas e deixar a pessoa com a fotografia afinadinha. Se você é papai ou mamãe e quer fotografar o seu bebê, você pode ligar. Os merchan também falando aqui. Você pode ligar aqui no nosso estúdio, você encontra o telefone no nosso site, ronisanches.com ou ronisanches.life. O estúdio Rony Sanches tem operações aqui no Brasil, em São Paulo, e em Portugal, na região do Porto, cidade da Maia, também. Então, um beijo para vocês. Gratidão por estarem aqui, por terem assistido. E a gente se vê semana que vem, que agora a gente vai querer fazer live sempre. Gratidão, então, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.